Eu vou destruir agora nos próximos 3 segundos. A mentira mais perigosa que já contaram sobre o seu dinheiro. Uma mentira silenciosa, confortável e devastadora que foi plantada na sua cabeça para garantir que você continue acordando cedo todos os dias, vendendo a sua vida em parcelas de 8 horas e dependendo de um salário para não passar fome até o último dia da sua existência. A mentira de que viver de dividendos é um privilégio exclusivo para quem já é rico, para quem teve a sorte de nascer em uma família abastada, para quem herdou patrimônio, para quem chegou a um nível de abundância financeira que a esmagadora maioria dos trabalhadores comuns nunca vai conseguir alcançar. A mentira de que você precisa ter 300 mil, 500 mil ou R$1 milhão parado na conta, antes de poder sequer sonhar em ver o dinheiro trabalhando para você. Dexmet dizer uma coisa com a mais absoluta clareza. Essa crença não é apenas errada, ela é o oposto exato da verdade. Essa ilusão é a algema invisível que mantém os homens e mulheres mais dedicados deste país presos do lado de fora do único mecanismo matemático capaz de transformar o esforço do seu trabalho em liberdade permanente. A verdade que o sistema não quer que você perceba é muito mais simples e libertadora. Viver de dividendos não é uma linha de chegada, que você só alcança quando já tem uma fortuna. Viver de dividendos é um processo contínuo, um método acumulativo que você começa hoje com qualquer valor que estiver no seu bolso e que vai gradualmente comprando a sua liberdade de volta. É um mecanismo que substitui centavo por centavo a necessidade de vender o seu tempo por dinheiro, até que, em um determinado ponto do futuro, a dependência do trabalho é zerada e a escolha de trabalhar ou não passa a ser 100% sua. Luiz Barsi não começou a sua jornada com R$1 milhão. Barsi começou na miséria. Começou engraxando sapatos na praça pública, morando em um cortiço e economizando o troco do que sobrava de um salário modesto de datilógrafo. Ele não tinha patrimônio, ele não tinha herança, ele não tinha um salário alto. O que Luiz Barsi tinha e o que permitiu que ele construísse a maior carteira de investimentos de pessoa física do Brasil foi a compreensão exata de como o mecanismo funciona. E a beleza da matemática é que o mecanismo não se importa com a sua classe social. Ele funciona exatamente com a mesma precisão cirúrgica. Se você investir R$200 por mês, R$500 ou R$1.000, o tempo que você vai levar para atingir a sua independência muda. A engrenagem da riqueza, no entanto, é exatamente a mesma. Neste vídeo, eu vou te provar matematicamente como qualquer pessoa, com qualquer salário, pode começar a construir uma renda passiva de dividendos hoje mesmo. Eu vou te apresentar a matemática exata de 3 perfis financeiros reais. A história inspiradora de 2 personagens que mostram a diferença brutal entre quem entendeu o jogo e quem continua preso na crença errada. E o passo a passo definitivo para você dar o seu primeiro salto ainda esta semana. Não importa quanto dinheiro você tem disponível agora. E eu quero que você fique comigo até o final, porque no último bloco eu vou te revelar o conceito revolucionário que Barsi chama de a primeira conta paga. É o exato momento psicológico em que os seus dividendos cobrem a primeira despesa fixa da sua vida. E quando esse momento acontece, por menor que seja o valor da conta, a sua mente é virada do avesso e a sua relação com o dinheiro nunca mais será a mesma. Mas antes de colocarmos os números na mesa, nós precisamos expor as entranhas da ilusão. Precisamos entender por que essa crença de que dividendos são apenas para os ricos é tão incrivelmente persistente. Mesmo sendo uma grande falácia matemática, essa mentira sobrevive
porque a maioria das pessoas comete o erro primário de calcular a matemática da vida. Ao contrário, a pessoa comum senta na mesa, pensa no valor que gostaria de receber por mês, no futuro, para viver com conforto. Digamos, R$ 3.000 mensais de renda passiva, menos, e faz a conta de trás para frente. Ela pega esses R$ 3.000, multiplica por 12 meses para encontrar o valor anual de R$ 36.000 e calcula quanto patrimônio acumulado seria necessário para gerar essa renda, considerando uma taxa média de dividendos de 6% ao ano. O resultado dessa conta é um patrimônio de R$ 600.000, quando o trabalhador comum, que luta para pagar as contas do mês e guarda com sacrifício R$ 200 ou R$ 3.000. Olha para esse número gigantesco de R$ 600.000. O cérebro dele paralisa. R$ 600.000 parece uma montanha inescalável. Parece um valor tão distante da sua realidade atual que a mente toma uma decisão automática de autodefesa. Ela conclui que aquilo é impossível para o seu nível de renda, que o mercado financeiro é um cassino para ricos e que não vale a pena sequer tentar. Essa conclusão trágica é sustentada por 2 erros conceituais profundos que você precisa destruir na sua mente a partir de hoje. O primeiro erro é a falsa premissa de que viver de dividendos significa cobrir 100% do seu custo de vida de uma só vez. Em um passe de mágica, a liberdade financeira não é um botão de liga e desliga. Ela é uma rampa de aceleração. O processo de viver de dividendos acontece quando a sua carteira passa a cobrir, de forma progressiva, cada pequeno pedaço da sua existência. No início, os dividendos pagam apenas uma conta de telefone. Depois, pagam a conta de luz. Mais tarde, pagam o supermercado. Em seguida, cobrem metade do seu custo de vida. E quando você menos espera, a engrenagem acumulou tanto impulso que ela cobre a totalidade das suas despesas. A jornada é feita degrau por degrau. O segundo erro é achar que o patrimônio final de R$ 600.000 precisa existir antes de o processo começar. O patrimônio gigantesco não é o pré-requisito para investir. Ele é o resultado do processo de investimento. Você não precisa ter R$ 600.000 na conta para começar a receber dividendos hoje. Você compra a sua primeira ação por R$ 30, recebe os seus primeiros centavos de dividendo no mês seguinte. Junta esse valor com o seu novo aporte, reinveste no sistema e o efeito dos juros compostos começa a trabalhar para você. Boca não chega a R$ 600.000 da noite para o dia. Você chega lá, mês a mês, o porá, o dividendo reinvestido. Após dividendo reinvestido, o processo constrói o patrimônio e não o contrário. Para desenhar isso na sua mente, com total clareza, vamos analisar a matemática real de 3 perfis de investidores comuns. O primeiro perfil é o perfil mínimo, é a simulação para quem diz que não tem dinheiro, mas consegue separar rigorosamente R$ 300 por mês. Vamos considerar uma taxa média histórica, realista de 9% ao ano, em dividendos reinvestidos e valorização patrimonial. No primeiro ano de disciplina, aportando R$ 300 todos os meses, o seu retorno em dividendos mensais será de aproximadamente R$ 18. Quando você olha para R$ 18, o seu ego desinformado tenta te desanimar. Não paga a feira, não paga o aluguel. Parece insignificante, mas R$ 18 não é um valor. R$ 18 é a prova de que a sua máquina de fazer dinheiro começou a funcionar. No 5º ano de consistência ininterrupta, os seus dividendos mensais atingem a marca de aproximadamente R$ 110 por mês. Aqui, a mágica silenciosa começa a se materializar. R$ 110
por mês já pagam a sua conta de telefone celular ou a sua internet. Uma despesa real da sua vida foi para sempre eliminada do seu salário. No 10º ano do processo, mantendo os mesmos R$ 300 mensais. A sua carteira passa a gerar aproximadamente R$ 285 por mês puramente em dividendos. Isso já cobre um plano de saúde básico ou a conta de energia da sua casa. Uma fatia relevante do seu custo de vida foi permanentemente blindada. No 20º ano, a força dos juros compostos explode. Os seus dividendos mensais alcançam aproximadamente R$ 1.030 por mês, sem que você precise trabalhar nem um segundo a mais. Você passou a receber quase o equivalente a um salário mínimo caindo na sua conta todos os meses, pontualmente. No 30º ano, aportando os mesmos R$ 300 com disciplina de ferro. A sua renda passiva mensal salta para incríveis R$ 3.300 por mês. Pense sobre o poder transformador disso. R$ 300 por mês. O valor de uma pizza com refrigerante no final de semana, menos investidos com consistência. Transformará-se em uma renda mensal de mais de R$ 3.300 pelo resto da sua vida. Você não precisava de R$ 600 mil para começar. Você só precisava da coragem de dar o primeiro passo e da disciplina de manter a engrenagem rodando. O segundo perfil é o perfil moderado. É a simulação para o trabalhador que consegue separar R$ 600 por mês para o seu futuro, sob as mesmas condições de retorno no 10º ano de jornada. A carteira do perfil moderado gera aproximadamente R$ 570 por mês em dividendos. Isso já é suficiente para zerar 2 ou 3 contas fixas da casa. No 20º ano, a renda mensal passa para aproximadamente R$ 2.060, mais da metade do salário médio da população brasileira, sendo gerado no automático pela sua carteira. No 28º ano de consistência, os dividendos mensais atingem a marca de R$ 5.000 por mês, para a maioria esmagadora das famílias brasileiras. R$ 5.000 de renda passiva limpa cobrem a totalidade do custo de vida. O processo está completo. A partir desse dia, trabalhar deixa de ser uma obrigação de sobrevivência e passa a ser uma escolha puramente voluntária. O terceiro perfil é o perfil acelerado. É a simulação para quem decide priorizar a sua liberdade, acima de qualquer consumo supérfluo, e separa R$ 1.200 por mês para investir no 15º ano de aportes consistentes. A renda passiva atinge R$ 2.000 e R$ 3.000 por mês. No 21º ano de jornada, aportando R$ 1.200 por mês. A sua carteira estará gerando exatamente R$ 5.000 todos os meses em dividendos, caindo direto na sua conta. Em apenas 21 anos, um período menor do que o tempo que a maioria das pessoas passa pagando as parcelas de um financiamento imobiliário pesado. O processo está concluído. Isso não é uma promessa milagrosa, não é uma especulação arriscada. Isso é a aplicação da matemática financeira histórica sobre o poder dos juros, compostos em empresas sólidas e essenciais para entender o impacto emocional de escolher entrar nesse processo ou ficar de fora dele. Observe a história de 2 profissionais com a mesma idade e o mesmo salário. O Geraldo tem 40 anos de idade e ganha um salário de R$ 4.000 por mês, desde os seus 20 e poucos anos. Geraldo ouve falar sobre investimentos, mas sempre repetiu a mesma desculpa. Ele acreditava que investir em dividendos era coisa para rico. Ele dizia para si mesmo que só começaria a investir quando conseguisse juntar R$ 100.000 na conta, porque achava que valores menores não valiam a pena. Hoje,
aos 40 anos de idade. O Geraldo continua esperando os 100 mil reais chegarem, porque cada vez que ele conseguia juntar 5 ou 10 mil reais na poupança, surgia uma suposta urgência, uma viagem de férias, a troca do carro, uma reforma na sala ou um imprevisto doméstico. Como aquele dinheiro não tinha uma destinação carimbada para a compra de ativos, ele era continuamente consumido. O tempo passou. Geraldo não construiu nada e continua 100% dependente do seu salário diário para pagar as contas do mês seguinte. Agora, olhe para a história da Silvana. A Silvana tem os mesmos 40 anos e ganha o mesmo salário de 4 mil reais por mês. Só que há 12 anos. Quando tinha 28 anos de idade, Silvana assistiu a uma aula sobre a filosofia de Luiz Barsi e entendeu uma lição crucial. Ela percebeu que não precisava ter muito dinheiro para começar. Ela precisava apenas começar para ter muito dinheiro. Silvana separou 250 reais do seu salário no primeiro mês. Era tudo o que ela podia comprometer, sem sufocar o orçamento. Ela abriu a conta em uma corretora e comprou suas primeiras ações de uma grande empresa do setor elétrico. Todos os meses, sem exceção, ela fazia o seu aporte. Cada dividendo de 5 ou 20 reais que caía na conta era imediatamente utilizado para comprar mais ações da mesma empresa. Com o passar dos anos, o seu salário aumentou e Silvana subiu seus aportes gradualmente, chegando a 600 reais por mês nos últimos anos, hoje aos 40 anos. A carteira de ações da Silvana gera aproximadamente 700 reais por mês, puramente em dividendos. 700 reais por mês caindo na conta de Silvana, sem que ela precise trabalhar um minuto a mais por isso. Esse dinheiro paga integralmente o seu plano de saúde e a sua conta de luz todos os meses. Se a Silvana for demitida amanhã, se ela decidir tirar um ano sabático ou se passar por uma crise pessoal, o plano de saúde e a luz da casa dela continuarão pagos pela sua carteira. E o melhor de tudo, esse valor continuará crescendo ano após ano, porque a máquina de dividendos que ela construiu nunca para de girar. Geraldo e Silvana possuem a mesma idade, o mesmo salário e as mesmas oportunidades de vida. A única diferença entre eles é que Geraldo continuou esperando o momento perfeito, que nunca chegou, enquanto Silvana começou onde estava, com o que tinha, e construiu a sua própria segurança financeira. É aqui que entra o conceito mais transformador da filosofia de Luiz Barsi, o conceito da primeira conta paga. A primeira conta paga é o divisor de águas na vida de qualquer investidor. É o momento exato em que a soma dos dividendos mensais gerados pela sua carteira é suficiente para liquidar, pela primeira vez na história, o valor de uma despesa fixa e recorrente da sua vida. O importa quão pequena seja essa conta. Pode ser a assinatura do seu serviço de streaming de R$ 49 reais. Pode ser a conta do seu plano de telefone celular de R$ 89 reais. Pode ser a taxa de condomínio ou a fatura da internet. No instante em que você pega os dividendos transferidos pelas empresas das quais você se tornou sócio e usa esse dinheiro para pagar, essa primeira conta, uma chave invisível, vira na sua cabeça. O investimento deixa de ser um gráfico abstrato em uma tela de computador ou uma teoria de livros financeiros para se transformar em uma realidade palpável. Bock experimenta a sensação indescritível de saber que um pedaço da sua vida não depende mais da força do seu trabalho físico. Você provou para si mesmo que o sistema funciona. E a certeza gerada por essa primeira vitória é o combustível psicológico indestrutível que vai te manter focado e disciplinado durante os anos seguintes, quando o processo ainda estiver no início, mas você já souber por experiência própria que está no caminho da libertação. Luiz Barsi lembra com emoção do dia em que os seus dividendos pagaram a sua primeira conta. Não foi no dia em que ele se tornou
bilionário. Foi no dia em que os proventos das suas primeiras ações cobriram a despesa do seu curso de contabilidade. Aquele momento foi o ponto de inflexão em que a teoria virou vida real. O desafio que eu tenho para você hoje é um desafio prático e imediato. Eu quero que você olhe para a sua vida financeira hoje e identifique a menor conta fixa recorrente que você tem. A conta do telefone, a fatura da internet ou o streaming. Vá a essa conta matemática simples comigo. Pegue o valor mensal dessa conta e divida por 0,06, o equivalente a um dividend e yield de 6% ao ano. Se a sua conta de telefone é de R$ 89 por mês, a conta é esta. 89 vezes 12 meses é igual a R$ 1.068 por ano, dividindo 1.068 por 0,06. O resultado é aproximadamente R$ 17.800. Isso significa que com R$ 17.800 investidos em empresas essenciais do setor elétrico ou bancário, os dividendos gerados vão pagar a sua conta de telefone para o resto da sua vida. Esse é o seu primeiro alvo real. Esqueça R$ 1 milhão por enquanto. Esqueça os 600 mil, o seu único objetivo de vida. A partir de hoje, é acumular os primeiros R$ 17.800 para pagar a sua primeira conta. Quando você atinge esse primeiro alvo, a sua mente ganha tração. O processo ganha um nome, um número e um destino claro. Eu quero que você escreva aqui nos comentários deste vídeo 2 números simples. Primeiro, escreva o valor da sua menor conta fixa mensal. E segundo, escreva o valor do patrimônio que você precisa construir para que os dividendos paguem essa conta para sempre. Apenas 2 números. Exemplo 8.900 menos 17, 80.000. No momento em que você escreve esses números nos comentários, você tira o seu futuro da abstração dos sonhos e o coloca no mundo real das metas alcançáveis. Você dá o primeiro passo na mesma jornada que transformou um jovem engraxate em um dos maiores investidores do país. Defina a sua primeira conta hoje. Comece com o dinheiro que você tem no bolso e assuma o controle definitivo da sua liberdade.